Que a graça de Cristo possa alcançá-lo. É um prazer para mim poder estar aqui na sua companhia para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. E a minha oração é que o Espírito da graça, o Espírito Santo abra os nossos olhos, ele abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos receber da palavra de Deus nesse dia, mas não de maneira como à beira do caminho, como ilustrado ali na parábola do semeador, né? Esse é o texto que está aqui na minha cabeça. Não recebemos a palavra como uma semente à beira do caminho, nem recebemos a palavra como entre pedras ou espinhos, mas recebemos a palavra no íntimo do nosso ser, para que ela produza fruto em nós a 30, a 60 e a 100 por um. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, e enquanto você vai abrindo o texto bíblico, eu faço aqui a indicação do livro Fogo de Avivamento, de Wesley Duewel. O que me inspirou para estar aqui meditando com você nessas palavras, falando aqui sobre santificação, foi exatamente a leitura desse livro. Ele conta sobre os avivamentos que aconteceram na história e sobre as implicações dos avivamentos. Algumas pessoas pensam que avivamento só tem implicações para a esfera eclesiástica, só tem implicações para dentro do ambiente do culto, como o falar em outras línguas, o manifestar de dons espirituais. E é verdade que no avivamento todas essas coisas acontecem. Mas também avivamento tem implicações para fora da esfera eclesiástica. Avivamento toca a sociedade como um todo. E então acontece a redução da criminalidade, acontece o aumento da moralidade, da ética, há um abandono da vida de imoralidade, de prostituição, existe uma estabilidade nas injustiças sociais, né? Existem medidas que são tomadas para que o pobre, para que o necessitado seja socorrido. Avivamento, trocando em palavras, ele transforma a realidade de uma nação. Mas para a gente experimentar isso no nosso país, e nós precisamos de avivamento desesperadamente, Deus espera encontrar em nós uma vida santa, um coração santo. E é sobre isso que nós temos falado aqui nos nossos últimos encontros. Então, lendo aqui as palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós já percebemos que a santificação, ela tem 3 aspectos. Nós já tratamos sobre 2 aqui. Ela tem um aspecto divino, no sentido de que a santificação começa em Deus, com Deus se apropriando de nós por meio da obra do seu Filho, para que nós possamos nos apropriar dele. A santificação também tem o seu aspecto humano, na rendição da nossa vontade à vontade de Deus, para que ele cumpra em nós os seus propósitos. E vimos aqui também que a santificação ela tem um aspecto comunitário. Paulo diz que nós fomos chamados para sermos santos juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Bom, na história da igreja, principalmente na Idade Média e também no 3º e 4º século, a gente percebe um movimento que nós chamamos de movimento monástico, que prosseguiu também na Idade Média com os monastérios. Lugares para onde as pessoas se dirigiam para viver uma vida isolada do mundo, para viver uma busca da presença de Deus. Então as pessoas se distanciavam completamente da realidade, de qualquer vínculo social, para ali, então, buscarem a presença de Deus. Alguns santos, né, usando aqui a expressão, alguns homens que queriam viver essa vida, dentre eles tinha ali um muito interessante que, dentro da tradição católica, nós chamamos de Santo Antônio, né, o Santo Antão. A história conta que Antão subia num mastre alto e ele permanecia ali durante todo o dia em oração para que ele não fosse contaminado com o mundo. E durante a noite, então, ele descia e voltava para sua casa e no outro dia, então, ele fazia a mesma coisa. Essa vida monástica,
ela pode parecer, né? Essa vida ascética, ela pode parecer uma vida santa. Mas, na verdade, ela tem mais um perfil religioso do que propriamente de vida santa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a verdadeira santidade, ela é experimentada em comunidade. A verdadeira santidade, segundo o texto bíblico, ela influencia diretamente a nossa vida relacional com outras pessoas. Santidade de verdade, ela pode ser percebida no nosso trato com o outro, no nosso relacionamento com o outro. É por isso que Martim Lutero, na Reforma Protestante, ele combateu veementemente o dogma católico do celibato em relação ao sacerdócio, né, de que os sacerdotes não poderiam se casar. Ele combate isso veementemente, né, de acordo com a tradição católica. O celibato ele é superior ao casamento, porque ele reflete uma realidade suprema que os homens obterão na vida por vir. E não é, na verdade não é assim, a consideração bíblica é completamente diferente. A gente percebe que a Bíblia ela vai proibir essa doutrina de que os homens não devem se casar. Mas Lutero, ele, combatendo isso, ele disse algo muito importante. Lutero disse que ele foi aperfeiçoado na sua santidade em um ano de casamento mais do que uma vida toda no mosteiro. Por quê? Porque a comunhão com as pessoas revela o nosso caráter, as áreas de fragilidade no nosso ser. É por isso que nós vivemos em uma sociedade tão individualista e egocentrista. Por quê? Por que as pessoas são tão voltadas para si mesmas? Porque as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas do nosso tempo não querem ter as suas fragilidades expostas. Então o que elas fazem? Elas se isolam. E o outro só eu só busco o outro quando eu preciso do outro. Eu só busco o outro quando o outro se torna para mim o meio da minha satisfação pessoal. Mas eu não estabeleço vínculos firmes com o outro durante a trajetória da vida. Por quê? Porque relacionamentos firmes e sólidos revelam as fragilidades do meu ser e desses eu quero me afastar, porque eu não quero ter, né, as minhas fragilidades expostas. Bom, a gente percebe que, nesse sentido, nós nunca vamos conseguir obter uma vida verdadeiramente santa. Por quê? Porque a verdadeira santidade está nessa relação com o outro. É como se Deus usasse o outro como uma lixa para podar as arestas, as áreas de deformidade do nosso caráter que precisam de transformação. Ninguém pode ser santo sozinho. Se a sua santidade ela ainda não influencia de forma significativa os seus relacionamentos interpessoais, sua relação na sua família, no seu trabalho, na igreja, com o mundo à sua volta, então a sua santidade ela tem assim, um perfil bem religioso, mas ainda não tem um perfil cristão. Quando Jesus Cristo tocava a vida das pessoas, a vida delas era transformada pela santidade que nele estava. E é dessa santidade que Deus quer nos tornar participantes. Eu sei que esse é um assunto maior do que o nosso tempo pode dizer, por isso então eu vou aproveitar o nosso próximo encontro para continuar falando sobre a importância da santidade no seu aspecto coletivo para a minha vida e para a sua vida. Mas me despeço de você aqui deixando o telefone da paz, 3429-9550. E amanhã, então, se Deus assim permitir, continuamos a falar do aspecto coletivo da santificação. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.